Eu diria que esse é o vídeo mais importante do canal. Não à toa eu fiz ele pela segunda vez. Na verdade, eu acho que é até a terceira vez que eu tô fazendo esse vídeo. Porque eu quero que ele fique da melhor forma que eu posso entregar. Então, iniciando, o que é fé? Pra gente descobrir o que é fé, a gente pode começar diferenciando o que é fé do que é esperança e também de outra coisa muito importante que sempre é relacionada, a religião. A religião é comumente relacionada com a fé, mas eu diria que é um grande erro. Afinal de contas, muitas pessoas que frequentam a igreja sempre, ou qualquer outro culto que seja, de qualquer outra religião, muitas pessoas não têm fé. Por que essas pessoas não têm fé? Elas frequentam a igreja, mas elas não têm fé. Porque ter fé é acreditar em algo que não tem necessariamente provas. E aí você pensa, uma pessoa muito racional ou uma pessoa que prega e que apoia muito a ciência materialista, ela sempre vai querer provas concretas. E tem coisas que não têm provas. Elas são invisíveis, mas não por ser invisíveis que elas são irreais. A própria psique, eu quero abordar isso em outro vídeo, sobre o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, ele não é algo visível. Ele é o inconsciente, então nós mesmos não temos a consciência disso, não sem antes estudar a respeito. Eu vou fazer isso em breve, um vídeo a respeito do inconsciente coletivo, porque ele é um exemplo claro de que, mesmo sendo invisível, as coisas ainda influenciam a gente diretamente. O cantor Seu Jorge já foi mendigo. E aí eu te pergunto, o que fez ele conseguir sair de um estado precário para viver da arte? Com certeza foi a fé. E alguém que está numa situação tão precária, então com certeza ele passava pelas pessoas e tem uma entrevista que ele diz, eu me sentia invisível. O que ele fez? Ele teve fé quando ninguém teve nele. Imagina você ser uma pessoa negra que está sem teto, mas que tem uma arte muito grande no peito, tem um talento muito grande no peito. Isso é uma coisa que ele sempre teve. Todos nós estamos sozinhos. Então, quando ninguém acredita, mas você acredita, isso tem um poder enorme. Se ele tivesse desistido, posto um fim na vida, que é muito fácil, ninguém nem ia notar a diferença. De um mendigo, o pessoal ia agradecer se ele morresse. Mas não, ele continuou. Ele fez do sonho dele uma realidade, mesmo quando ninguém acreditava nele. E eu digo mais, Deus, ele não quer te entregar as coisas, ele quer que você ande sozinho. É exatamente como um pai que se preze, uma mãe que se preze, ele cria a criança justamente para que ele consiga viver sem eles. É assim que cria bem uma pessoa. E a gente vê isso em diversos outros tipos de espécies. A onça, o urso, todos eles ensinam os seus filhos a caçar. E dali, em determinado momento, acabou, cada um vai pro seu lado. É preciso que você ande com as suas próprias pernas. E não dá para andar com as próprias pernas sem fé. Não dá. Eu aprendi o que era fé aos 20 anos de idade. Eu não sabia o que era. Porque fé é uma coisa que vem de dentro. E que precisa estar dentro de você. E aí vai para fora. Primeiro dentro e depois para fora. Assim como tudo. Primeiro você se sente bonita, confortável no seu próprio corpo, e depois as pessoas vão reconhecer isso em você. Primeiro você vê o seu valor e depois as pessoas vão ver esse valor em você. O que me fez ter fé foi porque eu queria ter um canal no YouTube, eu queria me comunicar.
Indo um pouquinho pro lado mais místico, no meu mapa astral, os elementos que eu mais tenho são fogo, água e ar. Eu tenho pouquíssima terra. Então, em muitos momentos eu me via pensando, conversando, e aquela conversa não ia para lugar nenhum. Porque era só uma conversa. Eu sentia que as minhas ideias, elas precisavam ter forma. E quando eu percebi que eu já gostava de escrever desde criança, eu uni o útil ao agradável. Eu comecei a escrever o que eu pensava. Escrever os meus roteiros, assim como eu fiz com esse vídeo. Eu escrevo roteiros para todos os vídeos e me dá uma base muito boa, é uma ideia que toma forma, agora não tá mais na minha cabeça. Agora aterrou. O texto, a fala e a ação, a atitude, são coisas que estimulam a parte da terra, o elemento terra na minha vida, que estava desequilibrado porque eu não agia muito, eu só falava muito, pensava muito. Nossa, como eu penso! Eu penso muito, só que agora, ao invés de só pensar, agora eu escrevo e eu compartilho o que eu aprendi. Eu já tinha essa vontade, só que imagina, nem escrevia tão bem, nem falava tão bem, mas ainda assim eu tinha a vontade. Foi aí que eu precisei ter fé. Foi exatamente aí que eu precisei ter fé. Uma boa metáfora para isso é como se eu fosse um terreno vazio, cheio de potencial. É um terreno firme, pode plantar árvore ou qualquer outra planta, ou pode construir um prédio, uma casa, um lar, uma coisa segura, uma coisa estável e firme, mas que por enquanto não tinha nada, é só um espaço vazio. Imagina um terreno grande que não tem árvore e não tem nenhuma construção, apenas a terra, o chão. O que fazer? O que fazer quando o terreno ainda está vazio? Era justamente a fé que faltava. A fé de poder construir naquele terreno um império, um jardim lindo. Você entende a metáfora? Indo para a parte mais científica, estudos comprovam que ter fé em algo está fortemente ligado à resiliência emocional, o menor índice de depressão e ansiedade, mais foco, persistência e autoestima. Pessoas com fé tendem a ter mais estabilidade emocional e maior tolerância ao sofrimento. Ou seja, a pessoa com fé vai chegar às adversidades na vida dela e ela vai tratar como se fosse um desafio. Aquilo ali é só um obstáculo. Por exemplo, vários arquivos corromperam de vídeos longos, de vídeos que ficaram muito bons. E isso me frustrou. Em outra época, eu já ia desistir na hora. Já ia falar, deixa quieto isso aí. Mas não, eu falei, cara, eu vou continuar porque eu tenho fé. O efeito placebo mostra como a crença em algo pode gerar mudanças fisiológicas reais no seu corpo. O Carl Jung, ele também abordou a respeito disso, porque ele era um psicólogo muito completo. A fé é uma das funções mais poderosas da alma. Ela nos guia na escuridão interior onde a razão não alcança. É um exemplo perfeito. A razão não alcança. Quando você olha para um terreno vazio e tem ali uma pessoa, só uma pessoa. Quando você olha um mendigo, qualquer pessoa que olhasse para o Jorge, quando ele estava em uma situação de rua, ninguém ia acreditar nele. E, enfim, eu espero que seja útil o que eu falei e que a gente possa conversar a respeito, porque eu vejo que quando a gente conversa sobre esses pontos, mas que geralmente são apagados ou ignorados, é importante para fixar no nosso cérebro. Muito obrigada por assistir até aqui. Se inscreve no meu canal, curte, compartilha e veja outros vídeos aí que você se interesse. E é só o começo, a gente vai abordar muitos outros temas que alguns podem ser polêmicos, outros não, mas sempre serão temas que eu vejo importância em trazer aqui no canal.
tá? Muito obrigada e até a próxima.